logia. Logia quer dizer estudo ou pesquisa. Eclésia, tirado para fora. Eclésia, eclesiologia, história da igreja. Todas as vezes que você estiver diante de você esta fala, essa expressão, eclésia, eclesiologia, diz respeito à igreja, e não às igrejas. E como definir a igreja? Simples, simples. Vamos lá? História da igreja. A pedra fundamental da igreja foi lançada em Cesareia de Filipe. A pedra fundamental da igreja foi lançada em Cesareia de Filipe. E quem lançou a pedra? O fundador. E quem foi o fundador? Não foi, ele é. Foi está no pretérito, está no passado. E o fundador existe eternamente. Portanto, não foi. O fundador é. O fundador da igreja é Jesus, o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Bom, Mateus capítulo de número 16, nós vamos ler alguns versículos para nós estudarmos na noite deste dia. Mateus 16, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aqui foi o lançamento da pedra fundamental da igreja. E quem lançou a pedra? O fundador da igreja, Jesus, o Cristo. Vamos lá? Está escrito assim, São Mateus capítulo 16, versículo 13 até o versículo 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, uma região, interrogou os seus discípulos, dizendo, olha a interrogação de Jesus, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que é que vocês escutam de mim? O que é que eles dizem? Eu sou quem para eles? Versículo 14. E eles disseram, os discípulos começaram a dizer, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e Jesus disse, e vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês já ouviram de mim, eu já escutei de vocês. Dizem que eu sou João Batista, que eu sou Jeremias, que eu sou Elias ou um dos profetas. Ok, mas e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse, bem-aventurados és tu, Simão Bajonas, porque não foi a carne, olha o que Jesus disse, não foi a carne e nem sangue
quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Recapitulando, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Tu és um homem feliz. Por quê? Porque quem te revelou, quem te deu esta revelação que você acabou de fazer, dizendo que eu sou o Cristo, que eu sou aquele que veio religar o homem a Deus, que eu sou aquele que veio esmagar a cabeça de Satanás, que eu sou aquele que veio para abrir a porta da salvação. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Versículo 17. Porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, não é coisa material. Você só disse o que você disse, porque meu Pai que está nos céus te deu a revelação de quem sou eu. Versículo 17. Versículo 18. Pois também, como meu Pai te revelou, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre a revelação que o meu Pai te deu, sobre a pedra angular de esquina, sobre a revelação que o meu Pai te deu, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está o dia em que a pedra fundamental foi lançada e feita a promessa. Ele não disse, eu edificarei as. Versículo 18. Pois também, como meu Pai te revelou, eu também te digo. Como meu Pai te disse, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre a revelação que o meu Pai te deu, sobre o Messias, sobre o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse as minhas igrejas. A minha igreja, quem vai edificar sou eu, ele mesmo quem disse. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está a promessa da edificação da igreja de Jesus. A igreja de Jesus teve pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental em Cesareia de Filipe. A igreja foi edificada no Calvário. Lá no Calvário, ele bradou, no livro de João, capítulo 19, versículo 30, ele disse, Pai, está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu. Jesus consumou a obra que ele veio fazer. E ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Ele deu a sua vida por nós. Para quê? Para edificar a sua igreja. O homem natural não vai entender nunca as coisas espirituais. Nunca. Nunca. A igreja foi edificada na cruz. Jesus morreu, ressuscitou, e uma vez ressuscitando, ele ainda ficou aqui na terra cerca de 40 dias, aparecendo aos discípulos, e ele, na hora de ir para os céus, na hora de ir embora,
ele deu ordem aos seus discípulos. Última aula. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele edificou a igreja, morreu, ressuscitou, ficou cerca de 40 dias aqui na terra, aparecendo aos discípulos. E a última instrução está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele ressuscitou e, uma vez ressurreto, ele disse para os discípulos, essa é a última aula. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, isso é Jesus falando. Falando para quem? Para os discípulos. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu. Falando para os discípulos. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ou seja, eu vim, abri a porta da graça, agora levem o que vocês aprenderam para todas as nações. Evangelho não é coisa, salvação não é coisa só para judeu. A salvação veio dos judeus, porque o Verbo se fez carne através do ventre de uma judia. Mas a salvação não é coisa peculiar dos judeus. Não. A salvação é para todo mundo. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso aqui é muito sério. Característica da igreja: segue o que ele ensinou. Ele, digo, Jesus, o que ele ensinou, ensinando a guardar as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, não serei visto, mas serei sentido. Quem estiver espiritualmente ligado, vão sentir a minha presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, senhores, Jesus deu essa ordem aos discípulos e eles saíram por todo mundo pregando o evangelho. E qual é o evangelho? Aquilo que Jesus ensinou. E como saber o que é que Jesus ensinou? Os 4 evangelhos, os 4 livros, os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Antigo Testamento, história de Israel. Como Deus fez o mundo, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, como Deus fez o mundo, e também como Deus destruiu o mundo. Antigo Testamento, Gênesis, os seis primeiros capítulos, história da humanidade. Do capítulo 7 em diante, Antigo Testamento, história de Israel. Do capítulo 7 do livro do Gênesis até Malaquias, história de Israel. Ali no Antigo Testamento, Deus usava profetas para dizer aquela profecia que eu falei, que vou enviar um que vai religar o homem a mim. Aí os profetas profetizavam e a profecia, quando o Messias viesse, estaria abrindo a porta da graça para todo mundo. Então, Deus usou Israel para de Israel vir o Messias. E os discípulos saíram por todo mundo pregando o evangelho que Jesus já veio, Jesus já morreu, ressuscitou e voltará outra vez para levar a sua igreja. E os discípulos saíram ministrando, pregando o que eles ouviram de Jesus. E o evangelho foi pregado por cerca
de 200, escuta isso, gente, 270 anos. O evangelho genuíno, 270 anos. Jesus nasceu no ano 4, porque é sabido que um dos generais romanos, o César Augusto, o primeiro imperador de Roma, zerou o calendário, e aí passou ano 1, ano 2, ano 3 do novo calendário. No ano 4, Jesus nasceu. E no ano 37 do novo calendário, Jesus morreu. Então a igreja foi edificada no ano 37 do novo calendário. A igreja veio em marcha triunfal 270 anos. O inferno perseguindo ela. Porque o inferno não quer que o evangelho chegue até você. Não quer. E o diabo vai fazer de tudo para o evangelho não chegar até você. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento da humanidade para que não tenham conhecimento da verdade. Mas mesmo com tanta luta, a igreja triunfou 270 anos arrebatando almas das garras de Satanás. Segundo historiadores, Israel, escuta isso, Israel, na época da igreja primitiva, no ano 3, no ano 4 da igreja primitiva, ou seja, fazia cerca de 4 anos que Jesus tinha ido embora, a igreja primitiva saqueou o inferno. 90%, senhores, 90% dos judeus em Jerusalém aceitaram Jesus como Messias. Então o inferno ficou louco e fez de tudo para deter a marcha da igreja. E qual foi a arma que o inferno usou? O Império Romano. Então o Império Romano começou a perseguir essa igreja. Era chamada de quê? De Batista? Nem existia esse nome. Metodista? Nem existia. Wesleyana? Não. Nenhum desses fundadores não tinha nem Assembleia de Deus. Daniel Bergunavini nem sonhava em existir. E era chamado de quê? A igreja de Jesus. Cristãos. A princípio eram chamados de nazarenos. Os nazarenos. Porque seguia o Nazareno de Nazaré. O Nazareno morto na cruz. Depois passou a ser chamado de cristãos, que seguiu Cristo. Diziam que eram cristãos. E para ser cristão era o quê? Aqueles que seguem o Cristo. Então não tinha placa denominacional. Cristão. Mais nada. A igreja era uma só. Cristão. Morriam por amor a Cristo. Cristão. 270 anos enfrentando a fúria de Roma. Enfrentando a fúria de Roma. E arrebatando almas. Os imperadores mataram muitos e muitos crentes. Muitos e muitos crentes. Muitos. Quem não conhece a história de Policarpo, o filho na fé do apóstolo João, e Policarpo teve a chance dada pelo imperador, diga que nega a esse tal Cristo, e nós não ataremos fogo em você. E Policarpo amarrado na fogueira, e ele dizia: quanto mais vocês dizem isso, mais o amor que eu tenho por ele cresce. Ele nunca me negou. Como que eu vou negá-lo? Bote mais fogo, bote mais lenha, dizia Policarpo.
Porque quanto mais queima, mais rápido chego na presença do meu Senhor. 270 anos a igreja sofrendo, mas persistente. 270 anos. Quando eu digo 270, porque ela nasceu, na realidade ela foi edificada no ano 37. No ano 37 do novo calendário. No ano 4, Jesus nasceu. Jesus tinha 33 anos. 33 com 4, 37. No ano 37, ele na cruz, ele disse, Pai, está consumado. Ele aí edificou a igreja. Em Atos capítulo 2, ela foi inaugurada. Inaugurada com a chegada da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. E Pedro disse, abre as portas. Atos 2, Pedro disse, a inauguração acabou de acontecer, abre as portas. E não existe inauguração de portas fechadas. Abre as portas. E quando abriu as portas do cenáculo, Pedro saiu, pregou o evangelho, cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. 3.000, a primeira vez que fez o apelo, 3.000 almas aceitaram a Jesus. E a igreja começou a crescer e inquietar o inferno, e 270 anos sendo perseguida por Satanás. E aí o diabo usa de falsidade ideológica. O diabo vem no lombo de imperadores, né? Eu quero acreditar que os senhores conhecem a história, né, de que Nero perseguiu a igreja e tantos outros, né? Enfim, mas chegou o mísero ano 306. No ano 306, 270 anos a igreja. No ano 306, quando eu digo 306, foi um ano que a igreja começou a tremer, não de medo, mas de preocupação. Que no ano 306, assume o poder em Roma o imperador Constantino. Constantino assumiu o poder, e a primeira coisa que Constantino fez foi levantar as mãos e dizer, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Constantino declarou-se cristão. No ano 306 ele assume o trono em Roma. E Constantino, ele abriu as portas para a prosperidade monetária da membresia da igreja. Ele tinha como parceiro 2 bispos. Esses 2 bispos, o Lactâncio e o bispo Ósio. Bispo Ósio e bispo Lactâncio. Esses 2 eram como braço direito e braço esquerdo de Constantino. Constantino se autodenominou bispo dos bispos. Se autodenominou pastor dos pastores. E trouxe para perto de si, muitos bispos espalhados por toda a província romana, de natureza que acabou a perseguição. Constantino agora decreta que a religião oficial do seu império
é o cristianismo. 270 anos, a igreja triunfando, arrebatando almas das garras de Satanás. No ano 306, Constantino, o imperador, declarou-se cristão. Constantino declarou-se bispo e trouxe para perto dele o bispo Lactâncio e o bispo Ósio. Bispo Ósio e o bispo Lactâncio eram braço esquerdo e braço direito do imperador Constantino. E ele deu ordem: aonde quer que houver uma bandeira do Império Romano, aí a religião oficial é cristianismo. Como a sede está aqui em Roma, e nós seguimos, diz Constantino, a doutrina dos apóstolos, portanto, eu declaro que a religião oficial é Igreja Apostólica, porque segue a doutrina dos apóstolos, Romana, porque a sede está em Roma. E também ela é mundial, Igreja Mundial Apostólica Romana. A palavra católica quer dizer mundial ou cosmocrática. Fulano é catolicamente conhecido, mundialmente conhecido. A palavra católico quer dizer mundialmente, cosmocraticamente. Então, ele declarou a igreja católica, quer dizer mundial, apostólica, porque seguia a doutrina dos apóstolos e seguia mesmo, e romana, porque a sede estava em Roma. Você tem que entender que Jerusalém já não existe mais. Jerusalém foi destruída no ano 70. Nós já estamos no ano 306. Há 230 anos que Jerusalém não existe mais. Foi destruída através do Constantino. O general Constantino destruiu Jerusalém, então não tem judeu mais morando lá. Sobrou 70 mil judeus que foram, né, dispersos para as províncias romanas. Tá? Então, o que tem de judeu está espalhado pelo mundo, porque Jerusalém, Israel foi a pique, foi a lona, ok? Então, a sede agora está em Roma. E quem fundou a igreja cristã em Roma? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia, tá? O último capítulo de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 28. Capítulo 28. A Bíblia diz que Paulo foi preso em Roma, foi-lhe dado o direito de morar em uma casa, prisão domiciliar, e de natureza que ele evangelizava. Está aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 30 e 31. Atos dos Apóstolos 28, Paulo está preso, lá em Roma. E Paulo, Atos 28, 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Isso aqui foi em Roma. Se você ler
a partir do versículo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Quando chegar no versículo 31, você vai ver que Paulo está em Roma. Então, quem fundou o cristianismo em Roma? O apóstolo Paulo. Pois bem, e esta igreja permanece na santidade, do jeito que Paulo deixou. E foi perseguida 270 anos. Até que veio Constantino no ano 306. E Constantino, o que é que ele fez? Se converteu. Se converteu ou não, só sei que foi muito bom monetariamente para a igreja primitiva, acabou a perseguição, ninguém mais morre queimado na fogueira, ninguém mais morre crucificado. Esse negócio de cruz foi Constantino que baniu a cruz. Mas detalhe, para quem não sabe, Constantino abriu a porta para algumas construções de igrejas, templo físico, que não existia. As igrejas eram nas casas dos irmãos. O culto hoje vai ser na casa de fulano. O culto amanhã na casa de Bertano. Então tinha 30, 40 cultos ao mesmo tempo. 1000 cultos ao mesmo tempo. Pois bem, aí Constantino fez o primeiro templo. Eu tive o prazer de conhecer o primeiro templo na antiga Roma. Na Roma antiga. Se Deus te levar, você pode dar um Google aí que você pode ver, tá? Primeiro templo da igreja da antiga Roma, né, feito por Constantino, vai aparecer aí, tá? Então, eu fui lá, o ano não me lembro, mas fomos a Roma e eu visitei a primeira igreja física, porque antigamente eles, na perseguição, eu visitei também as catacumbas de Roma e é muito emocionante. Você tem que ter muita graça para entrar ali, porque eram como tatu. Os irmãos moravam nos labirintos, cidade subterrânea, porque se saísse poderiam sofrer danos, mortes terríveis. E agora, com a conversão de Constantino, acabou a perseguição. Quando acaba a perseguição, vem agora o direito de cultuar livremente, a chamada liberdade de culto. Só que o pastor fulano morreu. Um exemplo, pastor Abílio. E aí, a ideia de Constantino é, enterra ele aqui, na própria igreja. Aí 1 ano depois, gente, está fazendo 1 ano que o pastor Abílio morreu. Aí começou a entrar as lembranças do pastor Abílio e o dia da Santa Ceia faziam no aniversário da morte do pastor Abílio. Coisa que a igreja primitiva não fazia. Começou a entrar as, plural, apostasias. Começou a entrar cultos aos finados. Sem falar que Constantino mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene. Dá um Google aí que você vai ver. Primeira igreja que ele mandou construir. Aquela mulher era uma santa. Quem? A Irene. Então, constrói lá. E Helena, a mãe de Constantino, ela mandou construir em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, a igreja da Natividade. Depois mandou construir a igreja do Santo Sepulcro,
Então, Helena, mãe de Constantino, foi uma desgraça. Resumindo, com Constantino se convertendo, ou convertendo-se, foi notório pelos cristãos verdadeiros que foi lançado joio no meio do trigo. Fizeram uma plantação de 270 anos, a igreja primitiva marchando para Sião, e de repente entrou joio no meio do trigo. Existe um livro que eu recomendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá aqui. Tá aqui. Reverendo Sebastião Leonel. Pensa no livro. Ó. Fininho. Gostoso de ler. Livro fino. Procura esse livro aí. 70 páginas. 70 páginas. Mas muito gostoso de ler. Eu vou falar algumas coisas desse livro, já que eu estou falando de eclesiologia, a história da igreja. A igreja 270 anos fiel, até que lançaram joio no meio de uma plantação de 270 anos. 270 anos plantando trigo. E de repente lançaram joio no meio do trigo. Aí, a igreja fiel passou agora a ser perseguida pela igreja que se dizia fiel. A apostasia começou a entrar. A apostasia começou a entrar na igreja pura. O pastor Leonel escreveu um livro, A Face Oculta da Igreja Católica Apostólica Romana. Até 306, a igreja era pura, fiel. Aquela igreja que Jesus prometeu edificar, pura e fiel. De 306 para cá, olha o que aconteceu. Pegando do livro do pastor Sebastião Leonel. Olha só. No ano 306, Constantino assume o trono. Diz que agora é cristão. Trouxe os bispos para perto dele. Tirou a igreja das catacumbas. Tirou os crentes, os cristãos, de estarem escondidos. Agora cultua livremente, já tem templos próprios. Isso em 306. Em 310, 4 anos após Constantino se declarar bispo dos bispos, pastor presidente de todo o império e de toda a igreja que até então era cristã, no ano 310 foi decretado reza pelos defuntos. Nunca em 270 anos a igreja que Jesus prometeu edificar fez isso. No ano 320 entrou o uso das velas. No ano 375, culto dos santos, começar a cultuar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, São Miguel Arcanjo, São Fulano, São Bertano. A igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos até 270 anos de história. No ano 306, lançaram joio no meio do trigo. No ano 394,
a instituição da missa. No ano 431, culto à Virgem Maria. Até antes de Constantino não existia isso. Mas agora o bispo da igreja é Constantino e o pastor presidente começou a decretar um monte de desgraças na igreja que era pura, que era santa, que era simplesmente cristã. Vai vendo. No ano 503, doutrina do purgatório. Eles arrumaram um purgatório que nunca os apóstolos pregaram isso. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus ressuscitou e disse: ide, pregai o que eu ensinei para vocês. E 270 anos eles pregaram o que Jesus ensinou. E ia passando para os seus discípulos, e os seus discípulos geravam discípulos na doutrina dos apóstolos. No ano 503, doutrina do purgatório. No ano 606, Bonifácio III declara-se bispo universal, o primeiro papa. Papa, pai, em latim, pai espiritual. No ano 709, a obrigatoriedade do beijar os pés do Papa. Beijar a mão e os pés do Papa. No ano 783, a adoração das imagens e relíquias. Isso aqui foi usado por Pedro, pode adorar. Isso aqui é um pedaço da cruz de Jesus, é benta. No ano 850, uso da água benta. No ano 1074, o celibato sacerdotal, ou seja, padre não pode se casar, padre não gera mais filhos. E se você buscar a história aí, você vai ver o porquê. Porque antes disso, a igreja tinha que cuidar da viúva e dos filhos. Morreu o padre, não tem que cuidar de filhos e de viúvas. Olha que jogada. Vamos lá. Estou vendo coisas aqui que... No ano de 1870, dogma da infalibilidade papal. Ou seja, ele é infalível, não falha nunca. Agora, até 306, a igreja era cristã. Só que teve um grupo, senhores. Só que teve um grupo que disse: opa, não, isso aí nunca. E eles continuaram fiéis. E passaram a ser perseguidos pelos chamados católicos. Aí veio a chamada Santa Inquisição. Dá um Google aí que você vai ver as desgraças que eles fizeram com os judeus. As desgraças que eles fizeram com os cristãos. Enfim.
Fiz esse arrodeio todo só para dizer que a igreja fiel não tem nada a ver com essa apóstata. Eles estão te enganando, amigo católico. Eles estão te enganando. A história verdadeira é essa. Jesus edificou não essa de Constantino. Constantino entrou como erva daninha. E de Constantino para cá, acabou a doutrina dos apóstolos. E passou a seguirem as doutrinas de Constantino. As doutrinas de Satanás. Mas houve um grupo fiel que disse, não, vamos morrer, mas vamos continuar fiel. E esse grupo continuou evangelizando. Evangelizando perseguido e continuaram evangelizando. Aí dizem que quem se declara cristão é protestante. Opa! Não, eu não sou protestante. Não, eu sou cristão. Eu sou seguidor da doutrina dos apóstolos. Protestante são os luteranos. Protestante são os luteranos. Lutero protestou. Quando Lutero protesta, aí, que era um padre, né, passou a ser perseguido pelo Papa Leão X. Isso aí é outra história. Mas, e havia cristão? Lógico, cristão verdadeiro, sim, que não aceitaram a apostasia do ano 306, quando Constantino entrou, continuaram fiéis e foram evangelizando. Eu sou desta linhagem aí. Tenho nada a ver com luteranos. Lutero nunca deixou de ser católico. Continuou católico. Lutero continuou católico. E gerou católicos protestantes. Eu não sou protestante. Protestantes são os luteranos. Posso até protestar contra alguma coisa, lógico. Mas eu sou cristão. Eu sou cristão, segundo as Escrituras. E por que você está falando isso? Porque é a história da igreja, eclesiologia. Estão pregando bobagem. Aproveitam a mídia aí e começam a falar um monte de bobagem. Não tem ninguém para peitar. A igreja cristã passou a ser perseguida. Repetindo, a igreja cristã passou a ser perseguida pela chamada igreja oficial, que eram apóstatas. Filhos da apostasia, gerado por uma apostasia do ano 306 de Constantino para cá. E os fiéis continuaram evangelizando, continuaram levando a palavra. E chegou até os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Deus envia homens de Deus para cá, falando da minha denominação, 1910, que eles nunca foram católicos, eles sempre foram cristãos, remanescentes daqueles perseguidos. E quem é os cristãos? Remanescentes daqueles perseguidos. Frutos, melhor dizendo, frutos dos remanescentes dos perseguidos. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é cristã. E por que tem tantas placas denominacionais? Porque para estar legal aqui no Brasil tem que registrar. E para registrar você tem que ter um nome. A Assembleia de Deus Madureira, que é que eu faço parte. A Assembleia de Deus da Missão tem que ter um nome, senão é ilegal. Daí a denominação batista, metodista, Deus é amor, presbiteriana, daí as denominações, mais cristãos.
seguidores do Cristo. E como saber se aquela igreja segue os evangelhos? É só você ter intimidade com as Escrituras. É só você observar as Escrituras. É simples. Lê o livro de Mateus, é só 28 capítulos. Depois você lê o livro de Marcos, é só 16 capítulos. Depois você lê o livro de João. Depois você lê o livro de Lucas, é só 4 livros. Depois de Lucas, aí você lê o livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai ver os ensinamentos de Jesus. E você vai ver os apóstolos levando para frente o que Jesus ensinou. Ali você tem, nesses 4 livros, você tem do nascimento até a ressurreição de Jesus. Senhores, tenho muito orgulho em dizer que eu faço parte da igreja que Jesus prometeu edificar. Aí você vê algumas seitas diabólicas, aí você vê um monte de gente pregando o que Jesus nunca ensinou. Eu quero convidar você para segunda-feira, para nós estudarmos a aula de número 10, que será Eclesiologia, parte 2. Nós não vamos concluir eclesiologia hoje, porque vai muito longe. Vai muito longe. Então, segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, ou 20 horas, estaremos aqui, Eclesiologia, parte 2. A segunda aula. Vai pegar fogo, que eu vou mostrar algumas práticas em alguns cultos que não tem nada a ver com o evangelho. Vai doer na quinta costela. Alguns que até pensam em me convidar, quando escutarem o que eu vou provar à luz das Escrituras e contar algumas verdades que eu tenho visto de alguns bandidos, falsos profetas, cabas safados, preguiçosos, enganadores, afanadores, não tem peito de pegar uma pistola e sair assaltando, ficar assaltando com a Bíblia, pregando o evangelho que Jesus nunca ensinou. Vai doer na quinta costela. Segunda-feira que vem, Eclesiologia, parte 2, é ou não é a igreja? Deus abençoe, Deus guarde, em nome de Jesus. Beijo no coração.